1 Coríntios 3, nós iremos ler a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Sim? Então vamos ler. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei de beber foi leite, não alimento sólido, pois não podis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre este alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia o demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo ou dano, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém? Amém. Eu avisei, né? Semana passada, que se você não for espiritual, era melhor nem vir, né? Mas se você é espiritual, você está no lugar certo. Vamos recapitular aqui o capítulo 2, que nós temos aqui exposto até agora. A gente já sabe, né, desde o início da carta, que o problema na igreja dos Coríntios era as divisões, as facções, né? O desentendimento por causa da preferência de alguns líderes que passaram pela igreja. Outrora também é tema da exortação de Paulo a busca pela filosofia, pelo conhecimento humano, pelo discurso. Paulo agora vai entrar em uma nova parte do seu argumento, porque parece que os coríntios, eles se chamavam espirituais, eles se achavam espirituais. Há quem diga, alguns estudiosos, que o fato de Paulo iniciar o capítulo 3 dizendo que deu leite para eles beber e não comida sólida, poderia ter sido uma reclamação dos próprios coríntios, como se eles estivessem dizendo, né, em algum determinado momento, isso chegou a Paulo, que o que Paulo ofereceu para eles era apenas leite, que eles já eram espirituais a ponto de tangerem, de buscarem um alimento mais sólido, de melhor digestão. E aí então, sendo essa a questão ou não, o fato é que Paulo já começa no capítulo 3 dizendo: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas
carnais como a crianças em Cristo. Então, parece que o que Paulo está dizendo é que quando ele esteve na cidade, né, iniciando aquela igreja, aquelas pessoas que haviam se convertido mediante a sua pregação ainda eram bebês na fé, né? O tom tem, no versículo 1, um tom de exortação, mas parece que é referente ao início da caminhada cristã, ao princípio, não é? E a expressão, na verdade no grego, é simplesmente bebês em Cristo. Tem um tom de exortação, mas também da realidade, como se Paulo estivesse dizendo: eu não dei alimento sólido para vocês, eu não ensinei algo mais denso, né? Porque vocês ainda eram crianças, bebês, ainda estavam no início da trajetória, no início da caminhada cristã. E aí ele vai dizer, no versículo 2: o que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois vocês não podiam recebê-lo. Aí a gente entende, né? Eu, por exemplo, quando me converti, pouco sabia, né? Para não dizer nada. E todo o ensinamento que era passado ali era de maneira pedagógica, né? Assim foi com todo mundo, né? Ninguém chega na igreja sabendo tudo de Jesus, da Bíblia, só no caso de filhos de crentes que viveu desviado a vida inteira, que não era o meu caso e nem a maioria aqui. Então o que Paulo está dizendo é isso: eu ensinei para vocês o que era adequado à fase que vocês estavam vivendo dentro do que é a trajetória cristã. Só que aí no versículo 2, Paulo vai dizer: mas nem mesmo agora vocês podem receber alimento sólido, não é isso? Lê o 2 de novo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido. E nisso vocês têm razão, né? Isso eu acrescento. Pois não podeis recebê-lo, não podias recebê-lo, mas nem agora podeis recebê-lo. E ele vai dizer o motivo de que ele acha que no final da história eles não têm condições de receber algo mais profundo, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Então o motivo que Paulo aponta, né, um deles aqui, é que havia facções, como falei, discórdia e uma palavra nova que é inserida no texto, que na minha versão está inveja, não é? Mas a palavra no grego, ela tem o significado de contenda, disputa, não é? Em algumas versões está ciúme, em outras versões está inveja, mas é o sentimento que a gente conhece muito bem quando há um desacordo e uma disputa sobre algum assunto, sobre algum motivo, né? Então gera aquele inflamar do ego, inflamar realmente das condições adequadas para que houvesse comunhão. E ele continua dizendo, versículo 3: ainda sois carnais, visto que a inveja ou contenda, né, disputa e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Eu vou ler um pouco mais para explicar o 3 e o 4 aqui. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Então, o que Paulo está dizendo? Que aquele comportamento, né, de divisão, de disputa, de contenda, de inveja, de ciúme, era um comportamento de quem era carnal, correto? Vocês não são espirituais, vocês são carnais. O problema é que a palavra no grego para carnal, que é sarke é carne, né? E quando se usa a expressão sarke, tem a ver com iniquidade, pecado, né? Não é ser carnal no sentido de ser humano, é no sentido de ser caído, né? No sentido de ser decaído, alguém que realmente tange as instâncias mais estranhas e obscuras da raça humana. Isso é ser carnal, é ser sem o espírito, é ser puramente humano, caído. E Paulo vai chocar com a expressão espiritual, que é o pneumatikoi. Então, no texto você pode ler de novo, você vai encontrar 3 vezes carnais no texto, porque ele quer dar ênfase realmente a isso.
em contraste com pneumatikoi. Pneumatikoi é espiritual, sarkikoi é carnal. Só que qual é o problema? E a discussão, né, entre os estudiosos é que não pode ser alguém que tem o Espírito Santo sarkikoi, porque ele teve a sua realidade mudada, ele teve a sua condição transformada. Então o que a gente perceba no texto que é realmente algo que se choca no que Paulo está dizendo, porque a gente tem, né, na nossa linguagem a condição de dizer um crente carnal, que é alguém que pende mais para a carne do que para o espírito. Mas no discurso de Paulo não é isso, embora pareça em português. O que ele está dizendo é que eles possuem o Espírito Santo, porque ele já disse isso, por isso que ele chama eles de irmãos, mas o estilo de vida deles, a conduta deles era a conduta de quem não tinha o Espírito Santo. Está entendendo isso? Então, falar crente carnal é amenizar o que Paulo está dizendo. Ele diz, vocês se comportam como homens naturais, como pessoas que não possuem o Espírito Santo, porque esse comportamento não é o comportamento de quem tem o Espírito Santo. Olha o que ele vai dizer no 3. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos. O que são padrões puramente humanos? É realmente um nível de decisão que se toma, um nível de discernimento que se tem, que é simplesmente humano, sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito Santo, sem a ação de Cristo. E era justamente o que estava acontecendo na igreja. Então, seria estranho em Paulo falar crente carnal, como se nós estivéssemos agindo, apesar do Espírito Santo, como pessoas não carnais. O que é certo em Paulo isso não deveria estar acontecendo, porque se vocês são pneumáticos, vocês têm o Espírito Santo, esse comportamento não é o comportamento de quem tem o Espírito Santo, é o comportamento de quem é puramente humano, carnal, nunca conheceu a Deus. Entende a parada? É muito mais denso, né? É muito mais até tenso do que ler em português e falar, o crente carnal. O crente carnal é uma ova. Quem está no mundo, quem não tem o Espírito Santo, é regido pelas trevas. Não adianta a gente usar um meio termo e dizer, não, mas tem gente boa lá fora. Eu sei que tem, eu conheço muita gente que realmente dá um banho, né, na sua vida moral e ética, pelo menos na pública. Mas é fato que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é guiada pela sua intuição só. Pura intuição. Não tem nada de Deus, não tem nada de santo, não tem nada de divino, e a chance de dar errado é enorme, porque está como um cego andando na escuridão. E o que Paulo está dizendo é que aquele que tem o Espírito Santo não pode, não deve, não deveria estar se comportando dessa forma. Então Paulo não é ousado a ponto de dizer que eles não tinham o Espírito Santo, né? Porque ele trata eles como crentes, mas ele é ousado a ponto de dizer que esse comportamento realmente me é estranho. Me é estranho. Vai ver que é por isso, né, essa sua introdução no capítulo 3, que ele termina essa perícope dizendo que aquele que destruir a igreja será destruído por Deus. Porque pode ser que Paulo desconfie, né? Embora não diga de maneira aberta, que realmente o comportamento desse tipo não era comportamento de quem havia realmente recebido o Espírito de Deus. Aí vamos para a aplicação, né? No que seria isso no final da história? A gente tem, eu sei, fases, né? A gente oscila. A gente tem fase que está mais ligada em Deus, fase que está menos ligada em Deus, fase que está mais sensível à voz de Deus, fase que está menos, e isso tudo é realmente algo compreensível, visto sermos humanos, né? Não fomos transformados em seres alados, lindos e perfeitos ainda. Um dia pode ser na vinda de Cristo que seremos, não pode ser que seremos, mas pode ser que na vinda de Cristo, vou refazer, seremos na vinda de Cristo, né? Mas não por enquanto. Mas existem outros tipos de comportamentos, são comportamentos de pessoas que não possuem o Espírito Santo. Como, por exemplo, dividir a igreja, que Paulo vai trazer aqui. Como, por exemplo, arder em inveja de outros irmãos, arder em ciúmes por outros irmãos, defender o seu ponto de vista a ponto de botar tudo a perder, destruir, acabar,
realmente pisar, esmagar o corpo de Cristo. Esse é o comportamento de quem não possui o Espírito Santo. Porque não é possível isso. E aí, mas pastor, isso não acontece. Não acontece? Mano, estou para realmente te contar inúmeros relatos de gente que realmente levou até as últimas possibilidades. Por causa de um posicionamento, por causa de um ponto de vista, coloca tudo a perder e que a igreja acabe, mas eu estou certo. Você já viu isso? Assim, vamos conversar aqui em off. Isso não é coisa de crente não, gente. Isso é coisa do diabo. Você está entendendo? Não adianta amenizar. Os que possuem o Espírito Santo, eles são regidos, guiados pelo Espírito Santo. A gente pode até estar mal, mas a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo e a gente vai mudar o comportamento em determinado momento. Precisa ser dessa forma. Se não for dessa forma, somos puramente humanos, carnais, sarcicói, o oposto de espirituais, completamente oposto. E Paulo está dizendo para essa igreja, está dizendo para todas as igrejas de todos os tempos, esse não é realmente o comportamento de quem possui, de quem recebeu, de quem foi realmente feito templo do Espírito Santo. Não pode. Não pode. Aí ele continua dizendo, né, porque isso aqui é só a introdução do que ele quer dizer, né? Vocês têm inveja, discórdia, vocês sentem ciúme e vocês ainda se dizem espirituais. Esse comportamento não é um comportamento de pessoas puramente humanas, sem o Espírito Santo? Então, tem alguma coisa errada com vocês, não é? O versículo 5, ele agora vai, porque aqui, na verdade, o texto está dividido em alguns momentos, né? Primeiro, os coríntios são pessoas que se comportam segundo a carne. Segundo momento eles se gloriavam por preferirem determinados líderes, né? Como a gente leu no início da carta. Uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, outros preferiam Pedro, e aí essas facções iam conduzindo a igreja de maneira a se chocar, a criar realmente intriga, a criar realmente discórdia, a realmente levar a igreja para um lugar que ela não deveria estar. Aí Paulo agora vai falar sobre os ministros, os líderes, né? Quem que eles são? Na minha versão está assim, quem é Apolo, né? Mas no grego o que é Apolo? O que é Paulo? O que é Apolo? E Paulo usa o que é, embora na minha versão esteja quem é, porque na verdade a NVI deu uma amenizada aqui, mas tem versões que provavelmente você vai ler dessa forma. Porque ele está tirando realmente qualquer tipo de valor dos líderes que não seja o da graça. Por isso que ele falou o que é Apolo. O que é Paulo? Vocês se gloriam, né, nos pregadores, e esse é o motivo das facções. O que é Apolo? O que é Paulo? Aí ele vai dizer, são apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, Paulo vai começar a usar uma metáfora da plantação, né? E ele vai dizer, o que eu sou, o que Apolo é, o que os apóstolos são, o que os líderes até hoje, né, que realmente foram plantadores, que iniciaram trabalhos, que ensinaram a igreja, que ensinam na igreja. Paulo está escrevendo para o seu tempo, mas que é óbvio que faz todo o significado, todo sentido hoje, tem todo o significado para a gente. São apenas servos. E a ideia de servo aqui é aquele que está sujeito a um senhorio, não é? Aquele que, no final da história, ele só acata as ordens, não é? Então Paulo se coloca nessa condição, tanto ele quanto Apolo, quanto qualquer outro. Quem nós somos nessa história? O que somos? Somos servos. Servos de quem? Servos de Deus, porque o Senhor concedeu a graça a cada um, não é? E quando ele diz isso, ele está falando justamente de papéis específicos, sendo ele Paulo que plantou a igreja, sendo Apolo que ensinou depois, sendo qualquer um que viesse a liderar a igreja, papéis específicos diferentes, segundo a graça de Deus, para o crescimento dos coríntios. Então, o argumento de Paulo é, para que ficar comparando Apolo com Paulo, com Pedro, se para cada um Deus deu um papel específico?
Você não está entendendo o que Deus está fazendo. Porque se Paulo foi o plantador, o desbravador, Deus usou Paulo para isso. Se Apolo foi o mestre, o que ensinou, né? O que apresentou um material mais voltado para a área de ensino, Deus o usou para isso. Mas a coletividade, o conjunto, a unidade de todos esses obreiros é realmente algo da parte de Deus. Então não faz sentido vocês estarem comparando um com o outro, visto cada um ter o seu papel, né? Ele vai dizer aqui no versículo 6, eu plantei, que é a metáfora da plantação, né? Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Então o que Paulo está pensando numa plantação, seja lá do que for, né? Porque ele não diz o que é aqui. Paulo jogou as sementes, né? Ele foi o que iniciou, o que plantou toda aquela plantação, que iniciou toda aquela plantação. Apolo depois foi uma segunda pessoa que regou a plantação, né? E para crescer não depende de quem planta nem de quem rega, porque para uma plantação crescer saudável depende do sol, da chuva, do tempo, não é isso? E isso estava distante de qualquer um deles, né? Você joga lá, a Lidiane que gosta de plantar as coisinhas dela lá, planta, mas não sabe se pega, né? Faz todo o trabalho lá, compra o vasinho, bota a sementinha, bota não sei o que, vira e mexe, ela aparece com um negocinho novo lá, fala que tem que botar, senão a planta morre, senão não cresce. Mas crescer ou não crescer, não é ela que decide, né? Não é ela que tem, no final da história, o poder de decidir. E o que Paulo está dizendo? Eu plantei, cada um com um papel, não é? Apolo regou, mas o crescimento do plantio, quem deu, quem dá, é Deus. Não é o ponto ainda, né? Porque tem mais leitura, mas é algo realmente que a gente precisa pensar, porque, saindo um pouquinho do nosso tópico, permitam-me, né, dar esse pequeno peteleco aqui. O crescimento de igreja, às vezes, fica muito voltado para a questão estratégica, não é isso? Qual estratégia o líder, o pastor, a igreja, a diretoria vai usar para a igreja crescer? E você tem aí livros e livros produzidos sobre o crescimento de igreja, né? Mas no final esquece-se de que o próprio Paulo está dizendo que crescer ou não crescer depende de Deus. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem traz as pessoas, é Deus quem acrescenta dia a dia aqueles que vão sendo salvos. E aí no final da história o que a igreja precisa fazer, no caso dos coríntios, né, é entender que cada um teve o seu papel sim, mas o crescimento, crescer ou não, depende do que Deus quer fazer com aquela igreja. Amém? Então vai essa de lambuja, mas não é o tópico aqui, né? Embora ele tenha dito isso. Aí ele fala, versículo 7, de modo que nem o que planta, nem o que prega são alguma coisa. Por isso que ele falou, o que é Paulo? O que é Apolo? Porque nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Eles não são nada. Ele vai dizer, mas sim Deus que dá o crescimento. Continuando aqui no versículo 8, o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. Eles estão debaixo do mesmo Senhor, trabalhando para o mesmo dono da colheita. Eles estão ali exercendo papéis diferentes, não é? Um plantou, outro regou, um plantou a igreja, outro ensinou, outro cuidou. Por exemplo, a gente às vezes entra numa discussão sobre perfil pastoral, né? Tem muito isso, perfil pastoral. E se você começar a procurar conhecer outros pastores, você vai ver que realmente existem características que são marcantes em cada um. Isso é muito interessante. A minha turma de seminário era uma turma grande, e eu me lembro muito bem onde cada um era melhor, né? Tinha realmente uma característica que marcava. Tinha pastor que não tinha um púlpito tão elaborado, mas era um ótimo visitador, sabe? O cara gostava de estar na casa dos outros. Assim, era uma coisa até... o pessoal não fica chateado, né? Porque o cara gostava de estar... Já viram gente assim? Gosta de estar misturado com os outros o tempo inteiro. E você vai ter outros que são, por exemplo, pastores evangelistas. O cara prepara um sermão para ensinar a doutrina e termina evangelizando, né? Ele sempre evangeliza, sempre tem uma pegada voltada para o evangelismo.
vai falar com as pessoas e evangeliza. Todo tempo evangelismo. Isso é um perfil, embora evangelizar seja uma responsabilidade da igreja, mas existe um perfil específico para isso. Outros são voltados para o estudo. E é um erro a gente achar que uma característica tem mais valia que a outra, levando em consideração que todos eles trabalham dentro de um universo em que Jesus, o Senhor, é o que está sendo pregado, não é? Mas a gente faz isso. A gente acaba no final da história elegendo características que nós gostamos mais. E aí eu penso, não há problema em você se identificar, né, com um perfil, mas há problema quando a gente começa a comparar, entende? E por causa de um aspecto a gente diz que o outro é pior e que o outro realmente é superior. Esse tipo de análise que a gente acaba fazendo, que é o contrário do que Paulo está dizendo. Se estão todos trabalhando para o mesmo Senhor, cada um tem um aspecto que é dado por Deus pela graça. Cada um tem um perfil e Deus vai usar esta pessoa em uma realidade porque ele é útil lá. Alguém já falou isso comigo. Cara, com esse sermão aí, se tu for pregar no interior de Minas, ninguém entende. E não entende mesmo. Por isso que eu não estou no interior de Minas. Por isso que eu estou aqui. Porque quem está no interior de Minas, se vier pregar aqui, de repente você não vai gostar. Mas lá faz todo sentido. Lá tem todo significado. A linguagem simples dele tem um impacto tremendo, porque Deus está usando aquela característica lá. Da mesma forma, Paulo está falando de liderança, mas da mesma forma nós aqui. Cada um tem um aspecto, cada um tem um dom do Espírito Santo, cada um tem um perfil, ninguém é melhor que ninguém. Há características diferentes. De repente você é melhor em uma área que o outro é melhor que você, mas a unidade é que é realmente o ponto aqui. Um plantou, outro regou, mas o crescimento quem dá é Deus. E a gente precisa entender isso, que cada um tem um papel dentro do reino de Deus. Não é tudo igual, não é para vir todo mundo falar bonito aqui, não é para todo mundo ir evangelizar de uma maneira assim, né? Não é para ir visitar, não é, tem gente que é melhor nem ir visitar, fica em casa, filho, você só fala besteira quando chegar lá. Já viu isso? Eu vou contar uma, mas eu acho que eu contei. Minha avózinha, tadinha, 495 anos, né? Já, na hora de ir embora mesmo, não estava fazendo hora extra mesmo, no hospital. Ela estava falando que queria ver Jesus já, falou que eu não aguento mais. E aí o pessoal lá da igreja que ela frequentava dizia, não, você ainda vai viver muito. Cala a boca, viver muito o quê? Que vai viver muito? A velha quer ir embora, tá velhinho, não dá mais. Mas o pessoal não sabe o que dizer, né? Tá no lugar errado, na verdade. A intenção é boa, né? Aí chega lá, não fale isso, o senhor ainda vai viver muito ainda. Pensando, o que ela tá falando, cara? Quem que vai viver muito ali? Então, é para realmente você se encontrar, porque Deus tem um chamado para os pastores de maneira específica, para lugares específicos, assim como tem um papel para cada um aqui. Por isso que nós temos ministérios, não é? Ministério é o quê? É um lugar que você está fazendo parte com pessoas que têm um perfil semelhante ao seu, não é? Quando a gente inverte isso, já viu isso? Eu quero cantar, né? Louvor é uma parada, né? Porque é público, né? Fica na frente. E eu, uma vez no Rio de Janeiro, passei por uma, né? Que o pastor falou, abriu, né? Abriu não, né? Ele começou um movimento para inserir todas as pessoas nos ministérios da igreja, para fazer teste nos ministérios. Aí, tipo assim, visitação tinha 3 pessoas, música 459, né? Uma fila que saía assim. E, cara, eu sei brincadeira, de cada 100, um cantava. Mas dizia que não ia dar para você ver o que ia acontecer. Dizia, a pessoa ia lá, fechava o olho, ó. Aí no final tinha que dizer, né? Falei assim, o seu ministério é outro. Esse ministério é uma panelinha, eles são tudo cheio de vaidade. A pessoa não afinava uma nota, mas achava que, né? Eu estou louvando com o meu coração, não, ninguém está questionando isso, está dizendo que você não tem o dom para cantar, não tem dom. E aí ficava chateado. Esse tipo de coisa é realmente não compreender o seu papel no corpo, né? Não compreender como Deus quer te usar. Da mesma maneira que Deus usou Paulo para plantar, Apolo para regar, Pedro para ensinar, ou outro que seja, ele tem um papel específico para cada um. E o que isso tem a ver com o argumento de Paulo? Por que vocês estão preferindo o outro a um e um ao outro, se Deus na verdade está usando cada um
para o crescimento de vocês. Tudo é de vocês. Todos esses aí são para o crescimento de vocês, da parte de Deus. Então não faz sentido a gente ficar comparando, né? O que eu gosto mais? Eu gosto mais de arroz ou frango assado, né? Como assim, né? Vamos comparar carne com carne, né? Grão com grão, né? Mas a gente faz um absurdo, a gente começa a fazer uma comparação dentro de uma realidade que no final da história não faz nem sentido fazer esse tipo de análise. E Paulo continua falando, né? A coisa vai ficar um pouco tensa agora, né? Ele fala no versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, ele está falando aqui da apostolicidade dele, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como um sábio construtor. Então você já viu que no primeiro momento ele fala que eles são carnais, né? Sarkikoi, ao invés de pneumatikoi. Segundo momento ele fala dos servos, né? Que estão todos trabalhando dentro da mesma lavoura para o mesmo Senhor, cada um com um papel diferente. Aí agora ele usa a metáfora seguinte, que é da construção, né? Percebam que ele está sendo bem pedagógico, né? Aí ele fala, segundo a graça que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele. A ideia ainda é a mesma, né? O alicerce foi lançado, o alicerce aqui é semelhante à semeadura, né? Foi lançado, foi iniciado, e vem outro e continua, né? E continua o que foi iniciado. Aí ele diz, e outro constrói sobre ele. Aí o versículo 10 termina assim, mas cada um veja muito bem como constrói. Então vamos lá. Na construção de Paulo, que vai ser esclarecida sobre o que ele está falando, a pedra fundamental, né? A base, como é que diz isso aí? Fundação, né? Tem que falar? Fundamento. A primeira camada lá que faz os vergalhões é a fundação, né? Fundação. A fundação é Cristo. Jesus é a fundação do prédio. Então, já se começou a fundação com algo excelente, não é? Com algo indescritível, se tratando de material de construção. O melhor que se pode pensar, a fundação, Jesus vai dizer, é Jesus. Veja bem o que você construirá sobre isso. É esse aqui o ponto, né? E o que ele vai dizer? Mas cada um veja bem como constrói. Então, é um prédio em construção. Não pense nos prédios como nós conhecemos, né? Porque no final da história, eu já vou dar uma adiantada, o que Paulo tem em mente é o templo, né? Nos moldes do templo de Jerusalém, que vai ser o que ele vai descrever aqui. Mas pensando no início, né? Eu já comecei a fundação. Quem começou a fundação? Paulo, os apóstolos, né? Essa fundação ela não é começada novamente. Por exemplo, essa igreja aqui nasceu de uma plantação, né? Mas a fundação já foi colocada pelos apóstolos. A fundação de toda a igreja cristã é Jesus, não é isso? Se tem alguma que não é, não vale, não está aqui, né? Não é disso que ele está falando. Então, o alicerce, a fundação é Jesus, o Filho de Deus. E tudo que é, no final da história, construído é sobre esta fundação. E aí, por isso que ele vai fazer aqui, vai dar a exortação, veja bem o que você constrói sobre isso. Então, a gente não está falando de qualquer material, não está falando de qualquer coisa, está falando de algo realmente que começou de maneira perfeita, né? Aí ele diz no versículo 12, e se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Olha aqui, antes que você faça uma análise contemporânea do que Paulo está falando, ele tem uma ordem aqui de valores, né? Você percebe? Ouro, prata, pedra preciosas, madeira, palha e feno, não é isso? Então, ele não está colocando o valor, por exemplo, da pedra preciosa, do ouro e da prata, de quanto vale, né? Mas ele está falando de algo que não pode ser destruído, porque depois ele vai falar do fogo, que vai testar esses materiais, não é? Então, o ouro aqui não é melhor que a prata, não é melhor que a pedra preciosa. A pergunta é se este material resiste ao fogo, não é isso?
Esse é o ponto. Por quê? Porque o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, ele foi construído com ouro, prata e pedras preciosas. E essa é a imagem que Paulo tem na cabeça, não um prédio nos moldes dos nossos tempos, né? É o templo em Jerusalém como um modelo, né? Um modelo de construção. Então, o fundamento é Jesus. Veja muito bem o que você constrói sobre isso, né? E aí ele vai dizer, de novo, se alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará naquele dia. Que dia? No juízo. O negócio começa a ficar assim. O dia é o dia do Senhor, o dia da vinda de Jesus. O que vai acontecer? A obra será testada pelo fogo. Que fogo? É fogo mesmo? Vai pegar fogo? É uma metáfora, né? Mas ela tem realmente suas implicações. Então, de que obra que Paulo está falando? Ele falou até agora do crescimento que dá Deus, não é? Sobre a plantação, sobre o regar. E agora ele começa a falar sobre o fundamento, algo que já foi colocado sobre os apóstolos, a doutrina apostólica, os ensinamentos de Jesus e tudo que é colocado sobre isso. Tudo que é colocado sobre isso, é óbvio que é sobre a igreja aqui. Então, eu venho aqui e ensino. É uma obra que eu estou colocando sobre o alicerce. Você chega aqui e faz parte, e tem a sua participação nisso. É uma obra que você está colocando sobre o alicerce. Se você chegar aqui, por exemplo, cheio de heresia, de falso ensinamento, é uma obra que está sendo colocado sobre o alicerce. Se você chegar aqui com descaso, não é? Vivendo uma vida cristã de qualquer jeito, sem nenhum tipo de participação, de desejo, de envolvimento, é uma obra que você está colocando sobre a igreja. Então, perceba que a obra é sobre algo que nós vamos, no final da história, colocando, que vai gerando uma espécie de crescimento. Não é isso? Está claro para todo mundo? Então, a pergunta de Paulo é: veja bem o que você está colocando, porque vai chegar um dia que a sua obra, que a sua trajetória, que o seu envolvimento, que aquilo que você achou que era valor, né, o valoroso, e colocou sobre a igreja, vai ser testado pelo fogo. O fogo de Deus, o fogo santo de Deus, o fogo purificador de Deus. Eu não sei os nomes que eu posso dar isso, porque ele não dá, ele só fala que é o fogo, né? Mas é fato que Paulo pede para ter cuidado. Por quê? Porque os coríntios estavam colocando o que sobre o alicerce? Que foi começado por Paulo, regado por Apolo, e agora como é que a coisa estava indo? Inveja, dissensão, discórdia, ciúme, divisão. Era isso que eles estavam colocando sobre a igreja. Essa era a obra deles. E aí que Paulo está falando? Vocês tomem cuidado, porque o alicerce é a pessoa de Jesus. E o que vocês estão produzindo vai ser testado pelo fogo. Cara, eu posso parar por aqui porque ainda vai dizer mais, né? Mas pensa só. Você acha que eu li isso aqui e fiz o quê? Eu rapidinho entrei numa reflexão. Caramba, será que realmente eu Ander Jossi Pereira, CPF 093825692, não vou falar porque vai para o YouTube, né? Não sei se vai adiantar muita coisa também, para quem quiser copiar, mas será que eu tenho visto o valor realmente da pessoa de Cristo como o alicerce da igreja? Será que eu estou? Será que eu entendi muito bem sobre o que se trata? E se eu lido com isso de maneira adequada? Pensa nisso só, cara. E eu tenho certeza que a sua análise, se for honesta, vai ser não lido. Não lido. Eu perdi o foco. Eu me distraí. Eu não estou vendo o valor que tem realmente o reino de Deus, a igreja de Deus. E quando eu falo igreja, eu não penso nesse salão aqui, nessa estrutura aqui, não. Porque Paulo está falando do ajuntamento dos crentes, dos salvos, da congregação, não é? Do lugar de culto, o lugar que a gente faz parte, o lugar que Deus trouxe a gente e colocou a gente.
Será que a gente realmente está identificando o valor que tem a pessoa de Cristo como fundamento da igreja e está investindo de maneira preciosa o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos de maneira a ser ouro, pedras preciosas, prata? Será que realmente a nossa trajetória enquanto crentes, membros, irmãos, elas servem, essa trajetória serve para ornamentar, para que a igreja fique bonita, para que a igreja fique bela, para que Deus se agrade realmente, para que Jesus veja realmente que ali tem uma igreja de valor? Ou é palha, gente? Ou é feno? A madeira aqui, você fala, não, a madeira serve para construção, tá, mas não vai no fogo, que adianta? Que adianta? E esse é o teste. Vai ter um dia que Deus vai testar. Ele vai realmente colocar no fogo tudo aquilo que a gente produz para o reino de Deus. E não é sobre obras, no sentido de ser salvo por obras ou algo do tipo. É realmente no sentido de ver significado, sentido, valor no reino de Deus. Portanto, se na sua análise, assim como a minha foi, eu não tenho realmente investido, né, em todos os sentidos da sua vida, de maneira honesta, séria, adequada, de maneira a entender que Jesus é o alicerce. Mude isso. Mude isso. Porque o que Paulo está escrevendo não é brincadeira, não. Ele sabe que aquela igreja está arrumando para destruição. E a gente pode muito bem ser causador da destruição da igreja por causa do nosso descaso, por causa da nossa falta de envolvimento, por causa das nossas carnalidades, por causa dos nossos orgulhos, por causa das nossas vaidades, por causa de tantas coisas. A gente pode realmente conduzir a igreja para a destruição. Ou acha que não? Acha que eu posso chegar aqui e ser extremamente vaidoso na hora de pregar, né? Ainda que tenha uma exposição linda e maravilhosa, e isso vai ficar só nisso? Você acha que não tem desdobramentos? Não tem eco disso? Que isso não resvala nas pessoas? Que não produz realmente um comportamento nos outros? Você acha que isso não tem um valor espiritual que realmente ecoa na vida das pessoas? Tudo tem. Tudo tem. A nossa responsabilidade é grandiosíssima. Grandiosíssima. E essa igreja aqui, como a dos coríntios. Porque nós não somos a segunda nem a terceira geração dos crentes aqui em Timbó, nessa igreja. Nós somos a primeira. Nós somos a primeira. É como se tivesse o alicerce que é Cristo e a primeira camada é a nossa igreja. Que vai ficar para outras gerações até a vida de Cristo, ou não. Ou não. Ou não por quê, pastor? Porque a gente precisa realmente entender que isso é sério. Senão não avança, mano. Senão não avança. Hoje eu estava em casa e comecei a sentir uma dor no peito. Não era nada. Mas se eu infarto? Eu já falei isso uma vez, uma pergunta que precisa ser feita. Se o pastor morrer, a igreja continua? Com certeza. Precisa, né? Precisa continuar. Mas para ela continuar, precisam estar todos envolvidos. Todos amando realmente o que Deus colocou na sua mão, sobre o que é o reino de Deus. Apaixonados, entendendo que Jesus é o alicerce e que isso precisa ser sério. Sério. Portanto, mudar a nossa conduta. Realmente fazer uma análise de novo sobre que tipo de vida nós estamos realmente levando. Paulo vai dizer aqui, ó. E a obra de cada um, versículo 13, se manifestará, pois aquele dia o demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Caramba, eu achava, na minha inocência, que era Jesus voltou, pô, só alegria, né? Peraí, antes vai ter uma coisa. Jesus vai dizer assim, agora eu vou testar a obra de vocês. Já imaginou isso, cara? Porque a gente gosta da parte da graça. Isso aqui também é graça, tá? Mas a gente gosta da parte do que eu era pecador, miserável e Jesus me salvou. Mas agora vamos falar sério aqui. Jesus foi para a cruz, não foi à toa não. O sacrifício dele custou muita coisa, custou o sangue dele, o sofrimento dele, o Filho de Deus, para a gente levar uma vida cristã qualquer. Custou muita coisa. E se você acha que isso no final, ou no último dia, não vai ser levado em consideração, você está enganado. Já pensou nessa parte? Que a gente pensa assim, né?
A gente fila daqui para o céu, né? Fila lá para o inferno, e estou aqui felizão, né? A coisa não é bem assim. A obra de cada um será testada pelo fogo. Vocês lembram da parábola que Jesus conta? Que o Senhor deu moedas, não é? Dracmas, para eles negociarem. Lembra da história? Um negociou, duplicou, outro também, outro escondeu. Jesus já havia falado isso. Deus colocou responsabilidade sobre nós. É sobre graça, mas é também sobre responsabilidades. E Ele irá nos chamar para prestarmos conta das responsabilidades que Ele colocou sobre nós. E isso está certíssimo. Porque eu faço assim com meu filho. Ele tem responsabilidades. Ele só tem 11 anos, ele tem que botar comida pro rato lá. Já botou comida pro rato? Né? Ele precisa prestar conta, ele tem responsabilidade. E isso é pedagógico, né? Da mesma forma Deus conosco. Pastor, eu vou perder a salvação? Não. Se você é salvo, não é só perder a salvação mais, né? Mas vamos ler o desenvolvimento do texto, o que ele vai dizer. Sei que você está assustado, está me olhando com uma cara meio assustada, né? Pô, pastor, achei que era só graça, né? Pois é. Aí ele vai dizer no 14, se a obra que alguém construiu permanecer, o fogo, não é? Aqui, que irá testar a obra, permanecer, este receberá recompensa. E agora? Não, pastor, mas tem recompensa? Mas nós não somos salvos pela graça porque não merecemos? E não, a salvação não é pelo esforço, não, é pelo sacrifício de Cristo. Mas tem recompensa? Tem. Que recompensa? Não sei. Ele não diz, mas tem. Como Deus vai fazer isso? Não tenho a menor ideia. Não adianta ficar especulando também, você não vai para lugar nenhum. A questão é que a obra, a trajetória, aquilo que nós construímos em se tratando de reino de Deus será testado e dependendo do que nós produzimos, seremos recompensados. Eu quero muito chegar no último dia e Jesus me dá um abraço assim, cara, porra, adorei, cara, tu é realmente um filhaço assim, putz, que coisa legal, né? Você realmente, eu quero mesmo isso, assim. Então, não é um esforço para ser salvo, porque a salvação é pela graça, mas é realmente a dedicação daquele que entendeu aquilo. A dedicação daquele que entendeu o valor da morte de Cristo. Por isso esse avançou, por isso ele foi determinado, ousado, não é? Por isso ele se dedicou, não é o oposto, se dedicar para encontrar reconhecimento. É realmente ver o valor e se envolver. É sobre isso. E aí ele vai dizer, vem cá, né? Toma aí esse negócio, né? Que eu não sei o que é. Não tenho a menor ideia, não tenho o que te dizer, né? Não adianta explicar ou tentar realmente ficar especulando, mas o que Paulo está dizendo é que receberá recompensa. Vou mudar aqui. Será premiado. Fica melhor que recompensa em português, fica bem estranho, né? Será premiado, será abençoado. Como você quiser. Ela gostou, abençoada, acho que ela gostou mais. Quem aqui vai querer no último dia ser recompensado? Levanta a mão, por favor. 3, 4, começou a aumentar, né? Tem gente que não quer não quero não. Entrar no céu para mim é o suficiente, tá bom. Mas o que ele está dizendo é que a obra será testada e se não for reprovada pelo fogo, será recompensado. Mas, versículo 15, se a obra de alguém se queimar, madeira, feno, palha, este vai perder a salvação. Mas está escrito aí? Não, né? Não, né? Ainda bem, né? Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, prejuízo. E o que é isso, pastor? Não tenho a menor ideia. Não sei. Mas ele vai dizer, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. A ideia aqui é como se a casa pegasse fogo e você conseguiu fugir, sabe? Conseguiu fugir, não morreu não, mas a roupa está toda queimada, está fedendo a fumaça, né?
queimar uma carne essa semana, eu estou lá fora, lá envolvido lá com a churrasqueira. Quando eu entrei em casa, ele dizia, que fedor de fumaça, né? Eu falei, ué, queria que estivesse cheirando aqui, perfume francês, né? Estou mexendo com fumaça, né? O que Paulo está dizendo é, se a obra que alguém produziu se queimar, que é uma obra sem valor, né? Sem valor, esse será salvo como que a fugir do fogo. É como se na hora que vai desabar tudo, Deus, ó, tira e fala assim, vai lá, vacilão. Pode entrar, seu vacilão. A tua sorte é que eu estou de bom humor, né? Isso aqui é heresia minha, né? Mas vocês entenderam uma coisa? Não é sobre salvação isso aqui. É sobre aquilo que a gente realmente entendeu ser o valor do reino de Deus e o tanto que a gente ama estar envolvido com isso. Isso parece que produz alguma coisa, que Deus vê isso e que Ele gosta. E existem outros comportamentos, outro tipo de envolvimento, outro tipo de vida cristã que Ele não gosta. E isso vai ser demonstrado, isso vai ser exposto no dia final. E aí, eu vou no céu ficar com vergonha, pastor, porque outros, né, foram parabenizados. Eu não sei, cara, não pergunto coisa que eu não sei. Mas é fato que a gente precisa fazer realmente um questionamento sobre o tipo de vida cristã que a gente tem, que a gente leva. Se a gente acha que está fazendo o suficiente, né? Se não me importa, eu não me importo. Isso precisa realmente ser, no final da história, analisado por nós. Amém? Amém. Foi pouco amém aí. Amém. Amém? Amém. Você vai sair parabenizado ou fedendo a fumaça, mano? Responde isso hoje quando você for orar, Senhor. E aí, aqui o versículo 16 é a parte mais tensa, né? Ele diz, para terminar, porque eu já falei pra caramba, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? O que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que o crente é o santuário de Deus. Não nesse texto. Ele está dizendo que a igreja é o santuário de Deus. É o templo, né? Porque a ilustração é do templo aqui. A edificação, a construção, né? Com as pedras preciosas, o ouro, a prata, a imagem é o templo. E aí Paulo vai aplicar isso à igreja. A igreja agora é o templo. A igreja agora é onde Deus se manifesta. Não era assim no templo, no tabernáculo, no templo, antes de Jesus? Quando Salomão, por exemplo, terminou a construção do templo, o templo se encheu da fumaça, da Shekinah, né? Da presença de Deus. Deus não se manifestava no templo. Aonde Deus se manifesta agora? Na igreja, no corpo de Cristo. Aqui onde nós estamos reunidos é onde a presença de Deus se manifesta. É onde Ele desce, não é? Como era a fumaça no Antigo Testamento, e se manifesta. É disso que Paulo está falando. Por quê? Por que Deus vem habitar na igreja? Porque nós, indivíduos, somos o templo do Espírito Santo. Em nós habita o Espírito Santo. E quando nós nos ajuntamos ali, se torna o templo onde Deus se manifesta. Por isso que não é pouca coisa. Por isso que eu vou na igreja, não gostei do culto, não gostei da música. Mano, aqui é o lugar onde Deus se manifesta para receber a adoração. Amém. Está entendendo isso? Amém. Mas Deus vai se manifestar num hotelzinho em Timbó? Não. Mas é onde os crentes estão, Deus se manifesta. A presença dele se faz presente, né? E pensa, é com essa mentalidade que a gente sai de casa realmente, para fazer parte da adoração, do culto. É assim que a gente entende igreja, onde Deus se manifesta, porque nós somos templo do Espírito Santo, igreja construída sobre o alicerce que é a pessoa de Cristo, que custou o sangue dele. É isso que a gente pensa. Ou a gente fala, não vou na igreja hoje, vou na igreja hoje. Fica tratando como se fosse uma reunião de qualquer outra coisa, menos onde Deus se faz presente. Pensa nisso só. Isso não é a teologia do Josse não, tá? É de Paulo aqui. É de Paulo aqui. Olha o que ele vai dizer. Não sabeis, versículo 16, que sois santuário. Sabe o que é o santuário? É o santo dos santos do templo, do Antigo Testamento. É onde só o sumo sacerdote entrava, onde estava a arca da aliança, onde era aspergido sangue, né? Para o perdão dos pecados.
lugar exclusivo, né, da presença de Deus, agora se tornou a igreja, o ajuntamento, o povo de Deus. É aqui que Deus se manifesta. Não adianta ler esse texto e dizer, eu sou o santuário de Deus. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o santuário de Deus é a igreja, o corpo. Vós sois, não é isso? O santuário de Deus. E aí ele diz, versículo 17, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por que ele está falando isso? Porque olha a postura dos coríntios. O que eles estavam fazendo? Eles estavam conduzindo a igreja para a destruição. Era isso que eles estavam construindo sobre o alicerce da pessoa de Cristo. E aí o que Paulo vai dizer? Aquele que destruir o santuário de Deus, aquele que levantar a mão contra a igreja, aquele que tentar destruir a igreja, aquele que intentar contra a igreja, o que Deus vai fazer? O que está escrito aí, cara? Destruí-lo. Como isso? Não sei. Também não sei. É possível que, já que a referência de Paulo aqui seja o último dia, ele pense sim que esses que tentam destruir a igreja não são crentes, não possuem o Espírito de Deus, por isso são carnais. Pode ser que toda a compreensão que Paulo está dizendo é, eu sei que tem gente séria aí, mas eu sei que tem gente que não é. E quem não é? Esses que se dizem espirituais, que querem dividir a igreja. Aí ele vai trabalhar quem são os servos, o que é a igreja é a colheita, é a edificação. Cuidado com o que você constrói sobre o alicerce, porque quem ousar destruir a igreja, causar mal à igreja, será destruído por Deus. Ele vai dizer, pois o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? Sagrado. Parece que eu estou lendo o Antigo Testamento aqui. A linguagem é veterotestamentária a todo tempo. O santuário de Deus é sagrado. Por quê? Porque o Santo dos Santos era sagrado. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que teve sacerdote que morreu lá dentro. Porque entrou de maneira inadequada, né? Porque tratou de qualquer jeito. Hoje o Santo dos Santos, o santuário de Deus, a presença de Deus, é a igreja, o corpo de Cristo. Quem tentar destruir o corpo de Cristo será destruído, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. A igreja é santa. É óbvio que isso é sobre a coletividade, é o juntamento, os crentes juntos. Mas essa instituição, essa unidade, esse organismo é santo. Por isso eu penso que nós precisamos reavaliar nossa vida cristã. Se somos crentes conduzidos pelo Espírito Santo, se nós estamos realmente entendendo o valor que o reino de Deus tem, que nós estamos entendendo o lugar de cada um dentro do corpo, se nós estamos entendendo realmente que tipo de material estamos investindo na construção da igreja que é o templo de Deus. Essa precisa ser a nossa análise. Porque essa é justamente a exortação de Paulo à igreja dos Coríntios há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Ou nós seremos aquele que Jesus dirá, vinde benditos, não é? Ou nós seremos aqueles que Jesus dirá, maldito, não vos conheço. Entendeu isso? Maldito, não vos conheço. Aí você fala, esses eram os não crentes. Não! Eles dizem, mas em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos milagres. Eram crentes. Pelo menos estavam na igreja, né? Mas não pertenciam a Jesus. É óbvio que a salvação é uma só, uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Mas o fogo do juízo de Deus um dia tornará público quem somos. E isso é algo que nós precisamos decidir já. Amém?